Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Estou feliz com o Senhor. Hoje, Deus, Ele mais uma vez tem nos provado. Também fomos ao hospital, levando a minha esposa, que já está enferma, já tem uns 3 dias. E hoje nós fomos saber um pouco da causa da enfermidade que a tem rodeado o nosso lar. Ela está com suspeita de dengue. Ela chorou e sentiu dor o dia todo, ontem, a noite inteira. Conseguiu dormir às 3 horas da manhã. Para a graça e misericórdia do Senhor, já acordou com ainda mais dor. Nós hoje fomos ao hospital e ali, os remédios que nos deram, não para o homem, mas para a glória de Deus. Hoje ela está um pouco de pé, está para a graça e misericórdia do Senhor, com menos dor no corpo. Nós hoje não viríamos ao culto se Deus ele não estivesse preparado no momento. Mas o Senhor, Ele faz grandes coisas que nós mesmos desacreditamos. Um dos remédios que ali veio parecia ser infantil. Após ela ter tomado 3 comprimidos, o pastor, o nosso apóstolo, para a glória e misericórdia do Senhor, o nome a qual devemos honrar a todo momento, ele nos ligou ali. E ela tinha acabado de tomar esses 3 remédios. Eu fiz uma oração com o Senhor calado, eu fiz uma oração somente em Deus para a vida dela. E logo após esse convite, ela começou a andar de casa como se nada tivesse acontecido. Para a glória de Deus aí está. E o Senhor é misericordioso para nossas vidas. Eu quero, antes de estar ministrando, cantar um pequeno louvor que aprendi quando eu estava ali, como diz a minha irmã na faculdade. Não vamos esconder a verdade. Quando eu estava detido, aleluia, eu aprendi ali com um rapaz cantando, gritando em alto bom som. Eu aprendi esse louvor. Preste atenção e veja como esse louvor ele fala lentamente aos nossos corações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sermos inundados pela glória do Senhor. Ele todavia é bem-vindo. Aleluia. Toda vez que eu subo esse púlpito, eu vou falar para você, meu querido. Deus, Ele me honra aqui em cima de uma forma que eu sinto a glória do Senhor, e sabendo que aqui Ele está, como se Ele estivesse querendo arrancar a minha carne do meu corpo. É glória esse culto, aonde nós sabemos e continuaremos sabendo que aqui em cima arde a presença do Senhor. A Bíblia diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Eu quero pedir a todos que se coloquem sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus.
Esqueça de mim. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37. Aleluias. Estarei fazendo menção até no versículo 7. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ezequiel, no seu capítulo 37, no seu versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aleluia. Glorificamos a Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 ao 7. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, vamos entrar a palavra do Senhor esta noite. Eu quero pedir a você que foque não somente na palavra que aqui será ministrada, mas eleve a sua fé acima do impossível, porque nós sabemos que o impossível, ele acontece através da fé. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Podemos assentar em nome de Jesus. Somente você que crê, dê uma chuva de palma em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Segundo e mediante a palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor, ele visitou alguém. Ele visitou esse homem e levou-o em espírito, porque Deus ele já sabia o que estava acontecendo. Deus ele já sabia o que tinha acontecido, e Deus ele estava prevendo o que aconteceria. A Bíblia relatante, ela diz que então o Senhor ele visitou Ezequiel, o levantou, aleluia, e trouxe o seu espírito em meio de um vale. Falando em vale, estamos falando de duas fendas, estamos falando de um grande buraco. A Bíblia relatante diz que ali estavam diversos ossos, de uma grande multidão que outrora estava servindo ao Senhor, que estava buscando ao Senhor, que estava guerreando ao Senhor nosso Deus. Mas por algum motivo, a Bíblia diz que então, esses ossos que ali estavam, em pessoas em matéria outrora, que estavam fazendo a vontade do Senhor, por modo de desobediência, por modo de não estar segundo a vontade de Deus, então chegou a eles o momento de descanso. Porque quando está descansando, está esperando uma ressurreição. O Senhor nosso Deus, ele pega então Ezequiel, ele leva até lá e diz pronunciadamente: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele sabendo que ele não estava só ali, ele sabendo que ele não estava com um parente dele, sabendo ele que não estava com o primo, com o pai, com a mãe, com o irmão, ele olhou e disse: filho do homem, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos. Ele olha, aquela pergunta que o Senhor fez a ele: poderão esses ossos sobreviver? Ele olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: Senhor Jeová,
Ele sabia a grandeza da pessoa que ali estava. Ele sabia que uma autoridade tinha acabado de fazer a ele uma pergunta. Ele sabia que a autoridade que levou aqueles ossos àquele lugar tinha para ele uma grande resposta. Ele olha e diz: tu o sabes. Sabendo então Deus, ele tem essa fé desse homem e manda com que ele profetiza. Agora ele faz com que esse homem ali exerce a sua própria fé. Ele faz com aquele homem ali, ele tenha credibilidade que coisas poderosas irão ter que acontecer. Ele faz com que a sua estadia sobre a base terrena venha ter uma lógica naquele momento. Ele faz com que aquele homem abra os teus olhos e veja que ele é filho do homem, mas que é filho de Deus e que ele acabou de receber uma ordem. Então, a Bíblia diz que esse homem então, ele profetiza sobre esses ossos. Eu começo a fazer uma conjecturação bíblica, eu começo a historiar, eu começo a ver aquele homem por um momento pensando, mas Deus, ele já sabia a forma em que esse homem ia pensar, ele já sabia o jeito em que esse homem ia falar, ele já sabia até a maneira oratória daquele homem, mas como ele recebeu uma ordem, ele não fez caso e nem tomou o caso, ele apenas acreditou na possibilidade que ele foi chamado para uma obra naquele lugar. Ele foi chamado para executar uma ordem em que o próprio Deus estava dando a ele. Muitos de nós, como eu, como pastor, muitas das vezes desacredito que Deus nos chamou com uma ordem, que Deus nos colocou na terra para exercer a nossa fé. Como eu acabei de dizer no início do culto, sou pastor, e porque a minha esposa está doente, então eu estou deixando de exercer uma ordem que o Senhor nos deu. Lá atrás o Senhor falou que nós íamos levantar as nossas mãos e a enfermidade ela tinha que partir. O Senhor, ele nos deu uma ordem para pisar serpente, para esmagá-la, para então mandar que o leão ele se calasse e ficasse como um gato. Muitas das vezes nós estamos de exercer, deixando de deixar a nossa fé aumentar a cada dia. Aleluia! Logo no início aqui foi cantado um louvor e ali atrás eu me calei de uma forma. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Quando você está com o primeiro amor, quando uma pessoa acaba de aceitar a Jesus dentro de uma igreja, ele não quer saber do pastor que está aqui em cima, ele não quer saber da temporada pastoral, ele quer saber de uma coisa, ele quer sentir o poder de Deus, ele quer levantar a mão e a morte sair, ele quer orar a enfermidade embora, ele quer na hora de olhar e orar para o aleijado, ele soltar sua cadeira, soltar sua jamuleta e sair pulando. Isso chama exercer a sua fé, colocar em prática aquilo que Deus colocou em você. O Espírito de vida, o Espírito Santo, a vivificação do poder de Deus, a imagem e a semelhança em que somos, e exercer a ordem que o Senhor nos colocou na base da terra. Para você que não sabe, a fúria demoníaca, a fúria satânica contra os servos de Deus é por quê? Porque o Senhor expulsou Satanás dos céus, e agora, como nós estamos na presença do Senhor, estamos buscando o quê? O nosso direito na cidade celestial. Satanás, ele não vai estar satisfeito com você, ele não vai se agradar, porque você está buscando, está obedecendo, está executando o que Deus colocou em você, exercendo a sua fé. Aleluia! A Bíblia então diz que aquele homem, ele olhou para aquele monte de ossos que ali estava, mas ele recebeu uma ordem de quem? Senhor Jeová, tu sabes. Ele recebeu uma ordem, então profetiza. Nós estamos esquecendo de profetizar para com as nossas vidas. Nós olhamos a dificuldade, nós batemos logo o joelho
e vamos correndo, meu Deus! E esquecemos de exercer o que é em nós. O Senhor, eu disse aqui na outra pregação, o Senhor nosso Deus, Ele colocou você como a sua imagem, a sua semelhança, então você tem autoridade. Não deixa de colocar essa autoridade em ação. Esse homem então, ele profetizou. No momento em que esse homem profetizou, a Bíblia diz que repentinamente um vento dos 4 cantos, não foi um super vento de um ventilador, não foi um soprar, que nós sopramos uma folha e ela se levanta, não. Foi um vento oriental que se levantou dos 4 cantos. Então ele veio com o quê? Com um grande furacão. Mas o espírito daquele homem não saiu dali. Ele viu com teus olhos todos aqueles ossos juntar um após um. E eu vou falar para você, meu querido e minha querida que está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Não estavam separados os ossos de fulano, os ossos de ciclano, os ossos de Bertano, não. Os ossos de primeiro, ele estava além de mais secos, ele estava sequíssimo, ou seja, estava já se derretendo, ou seja, havia osso do pastor Amadeu, havia osso do apóstolo, havia osso do irmão da irmã, ele estava todos alocados em um só local, mas ao poder da fé daquele homem, a Bíblia diz que juntou-se ossos após os teus ossos, cada um colocado em seu devido lugar, cada osso colando em sua própria matéria. A Bíblia então ela diz que de repente começou a crescer a carne, começou a crescer a pele, começou a crescer o nervo, depois começou a crescer as veias, e sobre as veias começou então a passar a corrente sanguínea. Então cada um teve que se conhecer como si próprio. Aquele homem então, ele começou a dar mais e mais credibilidade naquilo em que Deus colocou sobre a direção do teu olhar. Deus poderia levar ali outra pessoa, mas foi um escolhido, e você é escolhido a estar aqui nesta noite, para que você profetize a bênção entre meio aos teus familiares, para que você profetize a bênção entre a vida das pessoas que você está vendo em ruína, para que você profetize a bênção na vida das pessoas que estão nos tráficos, para que você profetize a bênção na vida das pessoas que estão nos hospitais, para que você profetize a bênção na vida das pessoas que estão trancafiadas, aleluia, para que você profetize a bênção na vida da pessoa que te quer mal, aleluia. Muitas das vezes, nós como cristãos, alguns que por aí estão profetizando maldições, em cima de orações, em cima de algumas coisas que ouvem, em vez de chegar a orar a Deus e pedir para que o Senhor levante aquela pessoa como profeta na terra, não. Estão orando até para Deus matar no dia de hoje. E a Bíblia nos deixou respaldado: orai-vos cada um pelos seus inimigos. Estamos deixando de exercer a nossa fé. Estamos esquecendo que através da nossa pequena oração, de 10 minutos de joelho, de 15 minutos, de 20, meia hora, 1 hora, eu não sei a forma que você ora em pé, deitado, de joelho, mas que você ora para que o mal ele venha se extinguir, venha se acabar, venha se distanciar. A Bíblia diz então que de repente levantou-se um grande exército. Eu volto lá atrás, aonde estava até Ofne de Finéias, os 2 irmãos que estavam em pecado, mas eles não quis saber de nada, sabendo que ia chegar a óbito, que ia morrer, mas eles foram com a arca, sabendo que estava errado, mas eles foram com a arca. Hoje, por simples e pequeno, aleluia, deslize que as pessoas dão, elas estão indo para o mundo, esquecem que morrer hoje é viver. Há dias atrás, fui pregar em uma determinada igreja. Eu disse para o rapaz que me levar em casa, que a minha casa era perto de uma
Ele olhou para mim e disse: mas pastor, o sangue de Jesus tem poder. Se eu ver uma arma lá, eu vou largar o meu carro e vou sair correndo. Misericórdia, meu irmão. O crente está correndo de ver uma arma hoje. Imagine se passar o que nós passamos. Imagina se passar por uma dificuldade que um pastor, homem de Deus, tem passado, de apanhar na cara, né? De ser maltratado pela rua, de ser mal falado, igual na semana passada. Nós estávamos aqui ainda nessa semana. Estávamos aqui. Quando nós saímos para fora, estava ali um monte de óleo derramado. Largaram até um copinho para trás. A igreja hoje está sendo perseguida. Se nós olharmos para o que está acontecendo, nós nem na igreja mais vamos vir. Porque o diabo está fazendo tanta afronta ao céu de Deus, que está derramando óleo até na porta da igreja. Como o pastor disse, aqui a obra de macumbaria já foi deixada para trás aqui na porta da igreja. E o homem disse ali, em clara evolução para mim, que ela lavou o carro e ia sair correndo se ele visse alguém armado. Imagina se ele tivesse chegado na hora que esse monte de osso, esse está se levantando, ia sair correndo, ia largar a família, ia tentar se matar, porque foi uma coisa nunca vista aos olhos humanos. Ele nunca mais ia querer saber de entrar em uma igreja. Se ele tivesse visto que o nosso pastor veio aqui nessa igreja, ele nunca mais iria vir prestar culto aqui. Porque os cristãos de hoje, vou falar com a linguagem de hoje, hoje está se levantando uma geração de calça frouxa. Está se levantando uma geração de homem que tem compromisso com o dízimo, com a oferta. Não tem compromisso com a obra de Deus. Porque a Bíblia diz: e que pregai o Evangelho a toda criatura. Eu chamei esse homem para ir comigo evangelizar ali na Vila Rubim, na pequena Cracolândia, onde as pessoas vêm loucamente para cima de nós. Eu e minha esposa estávamos ali. O negócio é você ir na direção de Deus e na graça de Deus, e não ir comentando sobre o irmão, sobre a irmã, sobre o que aconteceu dentro da igreja, senão você vai passar no estreito. Aleluia! Aleluia! Ele disse que estaria fazendo um tempo com Deus e eu esperava para ver o que Deus ia falar. Meu querido, hoje Deus ele não está falando com qualquer pessoa. Deus não está como lá atrás. Ele chegava para o profeta e ó, fulano, eis-me aqui. Não está dessa forma, ele está esperando que você se posicione, se coloque na direção dele, se levante de madrugada, porque a Bíblia é clara, ela diz: os que me buscam de madrugadas, esses me acharão. Quantos cristãos vocês acham que estão levantando pelas madrugadas? Pouquíssimos. Se contar 100, 10. Na realidade, 10. Porque comeu bem na janta e está descansando para amanhã cedo e para o seu trabalho. Cristão hoje não está mais levantando de manhã cedo para chegar à igreja, 5 horas da manhã, dobrar os seus joelhos em oração e ir para o seu trabalho 6 horas. Aonde? As igrejas estão fechadas. Olha os baile funk, tem internet por aí. Não adianta cristão falar que não está vendo isso, que é mentirosos. E a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos. Vamos acertar os primeiros pontos. Se você vai hoje entrar no WhatsApp, vai passar diversas e várias figuras. Se você hoje entra no Facebook, vai passar diversas e várias figuras. Não adianta deixar o olho pular rápido, não. Que o primeiro olhar é indispensável. Então você vai ver diversos amigos dos seus amigos, diversos amigos dos nossos filhos, que todos aqui eu creio que tem filho. Aquele que não tem ainda, é só orar que Deus dá. Deus faz o impossível acontecer. Os amigos dos nossos filhos têm amigos. Se nós entrarmos no Facebook dos nossos filhos, nós vamos ver os amigos dele curtindo. Os bailes funks estão começando às 10 horas da noite e estão terminando 5, 6 horas da manhã. Quase
uma vigília aqui. Poucos cristãos vão vir à vigília, por quê? Eu estou cansado, eu vou ter que trabalhar amanhã muito cedo. Eu pego em tal horário. Meu querido, não dá para mim ir, porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um parente no hospital, aonde a Bíblia diz o quê? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Para você tomar o quê? Uma posição de ir adorar a Deus. Para você olhar para dentro de você e olhar Deus como primícia. Em primeiro lugar, um dos testemunhos do Senhor, um dos primeiros passos bíblicos, buscai o Senhor acima de todas as coisas. E depois vem o quê? Depois vem o amor. Depois que vem amar o próximo quanto a si mesmo. Em primeiro lugar é o Senhor. Então o Senhor não quer que deixe ele para trás acima de nada, senão nós estamos esquecendo da primícia, estamos esquecendo de Deus. E Deus, ele nunca vai aceitar que ele te deu uma ordem, e essa ordem, ela tem que ser tomada, ela tem que ser decretada, ela tem que ser vista como tal. Mas Deus não está fazendo, meu irmão, a obra lá em casa dos meus familiares, por quê? Tem algum pequeno ponto ficando para trás. Tem algum pequeno detalhe que você está esquecendo. Buscai enquanto se pode achar. Evocai-o enquanto ele ainda está perto. Porque haverão dias, queridos, que não vai adiantar chorar, rasgar as suas vestes, não vai adiantar nada. Vai morrer o seu parente do seu lado. E não adianta você correr em cima do pastor, não. Que o pastor também tem o seu a fazer na sua casa. Ele também tem a sua família a evangelizar. Ele tem primeiro o reino de Deus para tomar. E as demais coisas a ele também será acrescentada. Não adianta querer colocar o seu pastor acima das tuas dificuldades, não. Não adianta colocar o seu pastor à prova, não. Você tem que estar à prova. A Bíblia diz em alto e bom som esta palavra: no mundo terei aflições. Se o mundo fosse de bênçãos, o Senhor Jesus, ele não tinha pagado o preço por você e por mim, não. Nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Nós temos que ver o que Deus colocou sobre nós para fazer. Foi falado aqui: se você não souber, querido, cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, você não dá hábito a fazer uma oração por ninguém. Você está irregular com Deus. Em primeiro, a sua casa tem que estar em posição. Você tem que estar em posição. Você tem que estar obedecendo ao mandato de Deus para que os milagres do Senhor venham fluir na sua vida, na vida da sua parentela, na vida dos seus vizinhos. Não adianta você que dentro da igreja está dando grande glória a Deus, bem alto aqui dentro, e lá fora está em discussão com o seu vizinho, está de mal com o seu vizinho, com o seu parente, está errante com Deus. Você não está obedecendo a ordem do Senhor. Então como que você vai orar para que a mortandade venha ressurgir? Como que você vai orar para que os ossos juntem ossos com os ossos? Como que você vai pedir algo a Deus e ter resposta? Você só vai continuar orando dessa forma: meu Deus, porque eu estou orando tanto, o Senhor não está me ouvindo. Senhor, por que, meu Deus, eu estou consagrando a minha vida, o Senhor não está me ouvindo, não está me respondendo? E o cara acabou de entrar na igreja agora, já está andando de carro novo, já está de casa nova. Alguma coisa está lhe faltando. Aquele homem, ele olhou para ele, Deus deu uma ordem a ele, e ele não quis saber de nada. Ele se posicionou com Deus e efetuou o disparo. E aconteceu para cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus ao homem. Quando falamos em homem, falamos do que foi arrancado também da lateral do homem. Estamos falando da união matrimonial. Essas foram as palavras que Deus ele colocou no meu coração.
para ministrar ao seu coração nesta noite. Pode estar faltando algo em mim, eu vou orar mais, porque eu estou orando e a enfermidade da minha esposa só está saindo com remédio. Está faltando algo em mim. Essa palavra ela vem para ti. Eu estou falando em cima da minha desacredibilidade do que Deus colocou a mim. Para que eu sou pastor então? Como que eu vou orar para a enfermidade sair de você? Sendo que nem dentro da minha casa a enfermidade está saindo. Está acontecendo alguma coisa. Essas foram as palavras que Deus colocou em meu coração para ministrar ao seu coração nesta noite. Assim eu quero agradecer essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém. As palmas glorificam o Senhor.